Olá, bem-vindos ao Lusolab, o podcast do Conselho da Diáspora Portuguesa, onde partilhamos histórias de sucesso de portugueses além fronteiras. Os nossos convidados são referências na área em que trabalham e vão partilhar connosco lições sobre o seu percurso internacional, para inspirar quem nos ouve em Portugal ou fora. O meu nome é Maria Cristiana Monteiro, sou de Leiria e estou a trabalhar em Zurique, no UBS. Hoje tenho a honra de receber a Alexandra Brandão. Alexandra Brandão foi Global Head of HR do Santander, um grupo global com mais de 200 mil trabalhadores, que tem operações no mundo inteiro, e a Alexandra foi responsável por várias áreas de negócio, tendo começado na área de investimento, mas tendo também liderado a área de recursos humanos. Teve a trabalhar durante 10 anos a partir de Espanha, sendo que teve no grupo bastante mais do que isso, e está de volta a Portugal, onde hoje em dia está em vários boards, nomeadamente da Fundação Alfredo Sousa e da Diáspora Portuguesa. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Muito bem, então, sem demoras, vou começar por perguntar, uma pergunta que estamos a fazer neste podcast, que é, se em 2000 tivessem dito que viria a ser a Global Head of HR do Santander, da primeira vez quando assinou o seu primeiro contrato com o Santander, o que é que diria? Acharia completamente impossível, por várias razões. Primeiro porque quando somos jovens, eu tinha 21 anos, portanto quando comecei a trabalhar estava a acabar o curso, entrei na altura no Santander Negócios, em banca de investimento, e eu tinha um grande objetivo de trabalhar em banca, mas eu gostava muito era dos mercados financeiros, mercado acionista, mercado de capitais, derivados, portanto eu tinha um perfil bastante analítico, oscilava um pouco entre o muito analítico e áreas de marketing e de comunicação, mas não me passaria pela cabeça nessa altura, eu já nem digo ser Group Head of HR do Grupo Santander, portanto isso seria obviamente na altura completamente impensável, mas inclusive trabalhar no mundo da gestão de pessoas, que foi um mundo pelo qual depois me apaixonei, mas na altura não me passaria pela cabeça. Portanto, acho que foi aqui uma viagem muito engraçada que fui fazendo ao longo da minha carreira, e mesmo antes de passar para recursos humanos, passar de banca de investimento para banca comercial, banca de retalho, Claro. já é um grande salto que na altura fiz, portanto parece que é tudo a mesma coisa, mas já são áreas completamente diferentes dentro do mundo da banca, até que depois a carreira foi evoluindo de uma maneira que bastante interessante, que fez com que mais tarde alcançasse essa posição. E, portanto, começou e teve no Santander durante 25 anos, um banco diferente há 25 anos. Como é que foi começar e também como é que é esta transição, não é? De estar a estudar, estar a tirar um curso, portanto, formou-se em gestão, passar a trabalhar, neste caso, na área da banca de investimento. Portanto, daquilo que sei, o Santander tem uma área de retalho muito forte e também de investimento, mas há 25 anos era diferente. Sim, completamente diferente. Para já na altura, e isso é muito interessante quando eu penso nisso, eu quando estava a acabar o curso e portanto, e pensava quais são os sítios onde eu quero trabalhar, é muito engraçado, porque para mim um dos sítios onde eu de facto queria trabalhar era o Santander Negócios. E a razão pela qual eu queria trabalhar lá tem a ver com um tema que, entretanto, para mim ficou muito próximo, que tem a ver com o talento. O Santander Negócios, para mim, e jovem Uhum. como eu era na altura, era a grande referência, porque tínhamos executivos muito jovens, muito bem-sucedidos, pessoas brilhantes que trabalhavam no banco, e, portanto, havia aqui um chamamento especial comparado com outros bancos que havia na altura em Portugal. Eu quis trabalhar em Portugal, começar a minha carreira em Portugal, mas foi o talento que existia no banco foi fundamental e foi a minha grande atração para que trabalhar no Santander Negócios na altura. E acabou por trabalhar, de facto, muitos anos no mesmo banco, portanto, em várias áreas diferentes, e também o próprio Santander, enfim, é uma empresa enorme, portanto, também cria oportunidades diferentes. Também digo isto porque trabalho no UBS e, portanto, no UBS pode-se fazer uma carreira dentro de várias áreas diferentes e parece quase que estamos em empresas diferentes. Mas hoje em dia, de facto, se olharmos para as pessoas da minha geração e mais novas, há muito, até no início de carreira ainda mais, uma grande mudança. Acontecem mudanças muito, enfim, experiências muito curtas, de alguns meses, alguns anos. Como é que desde uma fase tão inicial,
o Santander se tornou uma opção tão Sim. atrativa para conseguir fazer este caminho tão longo? Sim, no meu caso, eu acho que aconteceu um bocadinho o que estavas a dizer. As oportunidades foram tantas que eu, na realidade, quando penso na minha carreira profissional, eu penso que tive quase como se tivesse estado em várias empresas, porque não só experimentei várias áreas funcionais distintas, portanto, banca de investimento, banca comercial, recursos humanos, e dentro destas áreas, Portugal, a nível global, com responsabilidade em todos os países do grupo. Eu, na realidade, sinto que tive oportunidades como se tivesse trabalhado em empresas totalmente distintas, inclusive, por vezes, a nível da cultura empresarial, porque os desafios, quando se gera localmente ou quando se tem uma amplitude, um scope mundial, as diferentes culturas, os diferentes países com quem temos que interagir, parece que tive várias profissões e que me fui reciclando. E é interessante porque muito desse caminho foi feito também por proatividade minha, Uhum. portanto, eu tive sempre aquela ideia de poder experimentar e também de tirar partido do facto de estar num grupo com tantas oportunidades, porque acho que podemos ter uma visão um bocadinho mais passiva de querer ficar sempre no mesmo país, que especializarmos em determinada área. Eu olhei para o grupo de uma maneira em que, talvez por ter sido exposta a dada altura a vários programas internacionais, tive aqui alguma, se calhar tive alguma sorte no sentido de ter participado em alguns programas de talento e desenvolvimento, diretores com alto potencial que fizeram com que abrisse o mundo, e estivesse a interagir com pessoas de vários países. Isto tudo alimentou-me, de facto, o bichinho de tentar coisas novas. E até que se deu o caso e a minha primeira experiência internacional foi precisamente quando faço uma mudança funcional para a área de recursos humanos, foi quando eu termino o meu MBA e estava com um desejo enorme de mudar. Portanto, e queria conhecer o grupo, e nós, quando fazemos e temos estes períodos em que temos um forte desenvolvimento pessoal, somos expostos e começamos a refletir sobre o que de facto queremos e o que é que queremos de diferente nas nossas vidas. No meu caso, foi abrir-me ao mundo de uma maneira diferente. E já tinha filhos na altura, portanto já estava numa fase até da carreira bastante interessante, mas eu quis mudar e quis mudar e quis mudar e mudei para uma área completamente diferente, e que um pouco aqui um salto em várias direções, mudei de país, mudei de área funcional. E alguns desses movimentos, incluindo este, na realidade não foram promoções, alguns deles foram movimentos laterais que fizeram com que a minha mochila ficasse mais cheia e mais completa, e acho que foi a soma de todas essas experiências que fez com que a minha carreira não fosse nada porque não foi planeada, e não fosse nada óbvia, porque acho que realmente não foi nada óbvio. Fui-me apaixonando pelos vários desafios que fui tendo ao longo do tempo, e lancei-me a eles também. É da responsabilidade do empregador ou é da responsabilidade do colaborador de traçar um plano, estar também aberto e atento às oportunidades que surgem, porque aquilo que partilhou, ou seja, pode não ter sido um plano pensado desde o início, não é? Que também podem existir e são, enfim, as pessoas que sabem desde o início o que querem fazer também, com certeza têm mais facilidade em encontrar um plano para lá chegar, mas esse caminho que se faz, muitas vezes é delegado nas empresas, não é? Ou seja, as pessoas quando passam a fazer parte de uma empresa esperam que a empresa lhes promova, ou lhes proponha essas oportunidades. E portanto perguntando, ou seja, é a responsabilidade das empresas ou é a responsabilidade Sim. dos Aqui empregados? respondendo, eu respondo através da minha própria experiência, da minha carreira e como diretora de recursos humanos. Eu acho que é de ambos. Eu acredito que as empresas devem ter e devem estimular e ter metodologias que permitam fazer um bom encontro entre as necessidades que precisam, o desenvolvimento dos seus profissionais, e também encontrar mecanismos em que nós consigamos destapar o que é que as pessoas procuram, Uhum. porque para que isso aconteça, por vezes também temos que provocar conversas. Portanto, eu acho que a empresa aí joga um papel também importante. Não vou dizer que não joga, porque joga. Agora, o colaborador tem que fazer a sua parte sem sombra de dúvida. Portanto, eu acho que mais e mais as pessoas devem ser bastante focais no sentido de Uhum. expressarem
o que é que querem, expressarem quais são as oportunidades de desenvolvimento que querem procurar. E agora, ainda por cima, e sei que é um tema, tenho a certeza que vamos falar sobre ele, da inteligência artificial e de toda a informação que nós temos um manancial de informação do colaborador, das necessidades da empresa, quais são as perspectivas a 5 anos, a 10 anos, as nossas necessidades. Nós temos que conseguir ter aqui um ótimo match entre tudo, mas para isso precisamos de muita informação. E, portanto, essa informação cabe, por um lado, à empresa ter mecanismos de criação de conversas, criação de. Eu não vou falar de comitês de assessment ou avaliações, mas de um ponto de vista formal, mas mecanismos em que nós falemos sobre pessoas. E, por outro lado, as pessoas também têm que ter a capacidade, a vontade e a coragem de dizer aquilo que ambicionam. E o que eu vejo muito é que nós temos todos os perfis de pessoas e que, por vezes, algumas se inibem um pouco mais de dizer o que querem, e aí até posso dizer, por vezes, as mulheres inibem-se até um pouco mais do que os homens. Agora, nós, empresas, também temos que perceber se isso é assim, vamos encontrar um mecanismo para que isso não aconteça e de certa maneira, forçar a que essas conversas ocorram. Agora, sem dúvida, eu acho que é parte a parte. Tem ambos uma responsabilidade enorme e é do interesse de ambos. É do interesse das pessoas e é do interesse das empresas, porque nós queremos ter as pessoas nos lugares certos e com uma vontade de crescer e continuar a aportar dentro das empresas. Falou sobre uma coisa muito importante, porque de facto esta diferença na forma de estar, não é? Eu vejo e também ouço várias entrevistas por interesse, e de facto é uma forma de estar muito diferente, eu diria, pelo género. Também podem ser outros condicionalismos, mas de facto a forma como as mulheres e os homens se mostram interessados numa determinada função é manifestado de formas diferentes. Como é que se gera isso, não é? Porque não quer dizer muitas vezes que as mulheres também não queiram chegar a essas posições, mas muitas vezes são menos audíveis, são menos loud, não é? Como é que isso se gera? Porque num mundo em que é tão importante mostrarmos que estamos interessados, sem ser às vezes tão óbvio. Sim, eu acho que há aqui um tema de algum risco social ainda percebido pelas mulheres quando expressam a sua ambição. Hum, de certa maneira, eu acho que a sociedade ainda formata um pouco em que os homens sim podem ser mais claros e assertivos e as mulheres, por vezes, têm uma atitude um pouco mais resguardada, sob pena de parecerem demasiado ambiciosas, não é? Portanto, eu acho que aquela coisa, nós vemos um homem e uma mulher ou duas pessoas a dizer exatamente a mesma coisa e nós podemos interpretar de maneiras distintas. E acho que isso ainda acontece e acho que a mulher sente esse risco. Portanto, o que é que eu noto também? Eu noto que quando existe a percepção por parte das mulheres que o clima de confiança está instalado e em que é legítimo e que a empresa espera que elas falem e se expressem livremente sobre de facto qual é que é a sua ambição e que isso não vai ser avaliado ou percebido de uma maneira que não lhes é favorável, quando percebem que this is for real, portanto isto é de facto, é verdade que nós queremos que as pessoas tenham este tipo de comportamento e que falem, e que se expressem e que se lancem, quando a confiança está lá, eu posso dizer que todas as mulheres começam a expressar o que de facto sentem e qual é que é a sua ambição dentro da empresa. Agora, isto é um tema da cultura da empresa, e isto tem que ser trabalhado, portanto não basta dizer, que falem, digam o que querem, não. As pessoas, a primeira diz, vamos ver se corre bem, a segunda dirá, precisamos por vezes de massa crítica, de um grupo maior de pessoas que possa ter tido essa iniciativa, portanto não é a primeira mulher que faz com que toda a cultura mude, portanto há aqui um tema de confiança instalada, de sentimento de inclusão, de sentimento que a nossa voz vai ser audível da mesma maneira para que isso aconteça. E a minha experiência diz-me que quando a cultura está lá e quando a confiança existe, deixam de haver barreiras. E aí as mulheres falam e dizem o que querem sem esta sensação de que podem estar a ser demasiado agressivas.
Há bocadinho disse que fez o MBA e isso foi também um momento de viragem na sua carreira. Se percebi bem, foi exatamente antes de fazer a mudança para um contexto internacional. Foi o MBA que foi o trigger point ou também foi essa a manifestação de que de facto isso era uma intenção e havia um plano também de carreira internacional? Eh, eu não tinha um plano de carreira internacional, antes. Eu tinha uma carreira até bastante boa, dentro da área de negócio, portanto eu tinha uma responsabilidade, estava a crescer e portanto estava a ter uma trajetória de carreira fantástica. Hum, Foi de facto a tirar o MBA, aliás, e eu vou falar do MBA como falo dos vários programas de Uhum. formação que eu tive ao longo da minha vida, porque para mim o tema da educação é um tema fundamental, onde acho que de todas as experiências que fui tendo e de todas as oportunidades de desenvolvimento que tive, eu acho que fui construindo aquilo que sou e aquilo que fui procurando. E para mim, sem dúvida, na altura esse MBA foi um trigger para a reflexão de que coisas mais é que eu posso fazer na vida, até porque esse MBA foi num contexto também internacional, portanto já não estava com portugueses, portanto logo aí fez-me abrir logo ao mundo e sem dúvida são momentos também não só de conhecimento técnico e estratégico e de várias áreas do domínio da gestão, mas em temas de crescimento pessoal, provavelmente é das alturas, eu quase que tenho inveja. No outro dia fui falar com os alunos que estavam a começar um MBA também agora cá, da Nova e da Católica, portanto o Lisbon MBA, e eu dizia-lhes, eu tenho inveja do período em que vocês estão, porque é dos momentos mais bonitos, que é como nós já temos a nossa vida, já está a ser lançada, mas de repente temos uma pausa, ou um momento, ou um espaço em que podemos pensar de outra maneira. E de facto nós somos muito desafiados, somos muito. A reflexão é-nos posta, é quase nos imposta e leva-nos aqui a grandes. No meu caso, levou-me aqui a uma grande reflexão e fez-me querer fazer essa mudança. Portanto, e lembro-me na altura. Que quando terminei, lembro-me que regressei, etc. Regressei porque eu não fui, ou seja, ter um Executive MBA, Uhum. eu na realidade não deixei de trabalhar, portanto era enquanto trabalhava, mas era feito em vários países, portanto ao longo do ano e meio, e lembro-me de quando terminei, de ter tido logo uma conversa com o meu chefe, que é uma pessoa que eu gosto imenso, aliás, e sempre gostei, e a primeira coisa que disse foi: eu vou querer fazer outras coisas agora. Eu acho que já não devo trabalhar aqui. Uhum. Eu acho que agora quero lançar. Vai olhar para mim muito nervoso. O que é que aconteceu? Correu alguma coisa mal? Eu não correu nada mal. Sou eu que quero. Portanto, isto é uma coisa diferente que eu quero fazer, apetece-me e mais, apetece-me ir para outro país, apetece-me fazer uma coisa completamente diferente. E o que também é engraçado, falando um bocadinho de sermos vocais, a primeira pessoa na altura com que eu falei foi com o meu chefe. Uhum. Eu não fui procurar trabalho ou procurar outras oportunidades sem que ele soubesse. Portanto, foi uma conversa absolutamente transparente sobre quais é que eram as minhas intenções naquele momento. Já agora, por curiosidade, portanto, a decisão de fazer um MBA foi ela também pensada, com o seu chefe da altura ou com, algum mentor dentro do banco que também aconselhou nesse sentido? Como é que foi? Na realidade, foi um convite que tive. Portanto, mais uma vez, por ter sido exposta a vários programas, portanto, e ter tido a oportunidade de participar, foi um convite que tive por parte do grupo, portanto, a nível internacional. Portanto, foi um convite feito diretamente pelos headquarters do grupo. Ok, ou seja, foi já também enquadrado dentro deste plano de Sim, crescimento. Portanto, sim. quando acabou o MBA e volta, portanto, não se volta da mesma maneira, não é, que se foi, Não. é uma experiência transformadora, também já seria expectável que existisse um próximo passo a ser dado na empresa, portanto. Sim. Ok, boa. Portanto, o MBA é um tema que muitas vezes, enfim, faz parte também do caminho de desenvolvimento de muitas pessoas da minha geração e acredito também mais jovens, continua a ser altamente popular. A decisão de fazer um MBA, é uma decisão, que na sua carreira foi importante. Quais é que são estes conselhos que acha que são importantes também para reflexão sobre estes momentos que se calhar Uhum. acabam por ser, bastante decisivos na carreira, especialmente nesta idade entre os
20 e tal, 30, onde se acaba por decidir se faz um MBA ou mesmo um Executive MBA. Sim. Atenção, eu não acho que seja de todo obrigatório que se façam ou que haja uma paragem na carreira para fazer um MBA. Eu não acho de todo. Acima de tudo, acho que a abertura para o conhecimento e para a capacidade de nós irmos reciclando e um bocadinho este lifelong learning, em que a nossa educação não termina na universidade e, portanto, e vai muito mais para além disso. E sim, eu acho que é essencial. Portanto, quando isso, francamente, eu já tive acesso a programas de formação fabulosos de universidades de muito prestígio, de Stanford, INSEAD, Babson, etc. E como também já tive exposição a outros que não, com nomes não tão prestigiantes, mas com mais boutiques de educação, etc. E às vezes fico um bocadinho admirada quando algumas pessoas dizem: mas eu não aprendi nada. Eu acho que não houve nada que eu tivesse tido a oportunidade de participar onde eu não tivesse aprendido nada. Ou seja, eu acho que a aprendizagem vem muito de nós, daquilo que nós apreendemos com o que nos estão a passar e como é que nós somos capazes de introduzir isso na nossa realidade. Agora, acreditar que nada aprendemos dos outros, a mim faz-me francamente imensa confusão. E não tem que ser um programa top-notch da melhor universidade, quer dizer, nós aliás, até a nível do grupo, etc., fazíamos parcerias com, muitas vezes quase cherry picking, de formadores que não estavam sequer vinculados a grandes nomes de escolas, mas que foram pessoas altamente impactantes e que estão tão bem preparadas. E portanto, mas isto para dizer, não considero, falando um bocado nos jovens, que o caminho necessariamente passa por fazer um MBA, não considero. Eu acho que é um caminho feito de várias experiências e sim, e nunca fazer com que o bichinho da educação e do desenvolvimento desapareça, porque nós nunca vamos parar de crescer. E eu acredito imenso que as pessoas e o desenvolvimento que elas têm ao longo das suas carreiras é a soma de todas as experiências que tiveram, incluindo a educação, incluindo as experiências profissionais, incluindo uma série de coisas. Já que estamos a falar sobre educação e modelos de desenvolvimento, eu aproveitava para fazer a transição para o tema de que vamos falar também um bocadinho, premente, nomeadamente o impacto que a inteligência artificial tem no trabalho. Portanto, a inteligência artificial aprende de uma forma muito eficiente, tem acesso a um conjunto de informação que um humano não tem, sobre o seu modelo de decisão. Ainda estamos para ver como é que pode ser melhor do que o modelo humano, mas já existe uma enorme eficiência que se consegue ter. No meu trabalho, por exemplo, já usamos de forma incorporada nas ferramentas de trabalho muitas plataformas e ferramentas de AI que ajudam e de facto tornam o trabalho mais eficiente. Como é que vê que esta transformação que já está a acontecer, portanto não é nada que estamos aqui a prever, nem é uma buzzword que ainda não sabemos como é que vai acabar, tem mesmo uma realidade. Portanto, a cada mês, 3 meses, vemos coisas avassaladoramente diferentes e que estão a mudar bastante a forma como trabalhamos. O mercado de trabalho vai continuar a existir para os humanos? Como é que isso está longe da realidade? Na minha opinião, vai continuar a existir. Eu encaro um pouco a inteligência artificial como se nós estivéssemos a dar superpoderes aos humanos. Portanto, nós temos é que abraçar todas as vantagens que a inteligência artificial nos traz em tudo o que são trabalhos rotineiros, geração de insights, tarefas mais operacionais, onde estavam antes humanos e pode perfeitamente ser, através da inteligência artificial, respondido. Portanto, nós somos capazes de uma série de trabalho, provavelmente de menor valor acrescentado, pesquisa, etc., conseguimos delegar com este superpoder em alguém. E os humanos, por outro lado, vão estar com tempo disponível para as tarefas onde se ingeram bastante valor. Portanto, de maneira nenhuma podemos considerar que vai haver uma substituição. Vai haver sim uma muito maior eficiência em todos os processos, isso é bastante óbvio. Agora, as competências dos humanos em temas de liderança, empatia, relações interpessoais, em temas de
de resolução de problemas, de temas de criatividade, inovação, curiosidade. Ou seja, nós temos aqui uma série de competências que nunca vamos poder delegar e, portanto, o que nos vai dar é provavelmente mais tempo para nós nos dedicarmos e centrarmos naquelas atividades onde de facto acrescentamos valor e menos naquelas que não nos acrescentam valor. E, portanto, falar sobre a AI veio para ficar, ou etc., eu acho que já é uma conversa, como tu dizias, que já nem faz sentido nenhum, porque de repente já cá está. Mais ou menos, as empresas ainda estão a tentar trabalhar em todos os use cases possíveis, que não estão todos, porque depois também é necessário desenvolvimento tecnológico, não é? Não é só ela existir e sabermos que desde um ponto de vista tecnológico é possível. Outra coisa é nós integrarmos em todos os nossos processos, em todas as nossas plataformas tecnológicas, de maneira a que aquilo funcione realmente. E para isso, obviamente, as empresas estão a fazer imenso investimento nas variedíssimas áreas onde ela pode ser aplicada, e isso sim é um processo que está a decorrer e que muitíssimo vamos ver nos próximos tempos. E achar que isso que vai ficar tudo igual é completamente irrealista, porque de repente já está completamente implementado. Agora, eu insisto, eu vejo muito mais como atribuição de superpoderes aos humanos, em que nós somos capazes de fazer muitíssimo mais do que fazíamos sem a nossa intervenção manual, e uma capacidade de ter uma análise crítica, de ter resolução de problemas, de nós de desafiarmos as circunstâncias atuais das empresas, dos mercados de consumidores de uma maneira muito mais crítica e depois usando como recurso, isso sim, ferramentas que anteriormente não estavam disponíveis. Mas de maneira nenhuma é uma substituição. Agora, é uma maior eficiência, sem dúvida. O ritmo de trabalho tem sido cada vez mais acelerado. O ritmo da inteligência artificial também tem evoluído de uma forma muito acelerada. Conduzirá para um modelo em que usamos estas ferramentas para trabalharmos menos ou para trabalharmos a um ritmo ainda mais acelerado? Eu espero que seja também para nós termos uma vida um bocadinho melhor, não é? Portanto, se for sempre para pôr o acelerador a fundo, acho que deve haver espaço para isso. Eu às vezes até digo em tom de brincadeira que eu acho que no futuro a humanidade vai olhar para certos momentos e certas fases da vida como a que nós estamos hoje, e eu acho que vão dizer estes humanos eram doidos. Francamente acho isso, faz-me lembrar um pouco também com, sei lá, em vários momentos da história, por exemplo, quando foi a Revolução Agrícola, nós de repente passámos basicamente a ser escravos de todo um modelo em que, em vez de apanharmos, sei lá, maçãs, etc., e caçarmos e termos uma vida relativamente tranquila, de repente pusemos toda uma maquinaria em que tínhamos que nos autoalimentar de uma maneira em que foi quando começámos a trabalhar de sol a sol. E isto, de um ponto de vista social, antropológico, parece quase um nonsense, não é? Como é que nós nos criamos uma situação onde nos armadilhamos a nós próprios e de repente estamos escravos de uma forma de viver que não é sustentável sem ser trabalhado sol a sol. Portanto, eu digo isto um bocadinho em tom de brincadeira, que vai haver um momento que a humanidade vai olhar também para este período um pouco dessa maneira. Mas eu acho que deveria francamente conduzir. Eu acho que a vida é muito rápida e acho que algumas sociedades conseguem fazer aqui um melhor equilíbrio, e eu espero que tudo isto também conduza a que nós, como seres humanos, consigamos ser mais eficientes, mais felizes e mais produtivos, porque no final disto tudo, se nós conseguirmos ter ferramentas que nos permitem acelerar determinados temas, permite também que nós consigamos ser muito mais, acrescentar muito mais valor, em vez de estar a realizar trabalho extremamente operativo. Portanto, isto no final do dia deveria conduzir de facto a que nós consigamos um equilíbrio muitíssimo maior. Agora, deixar de trabalhar, acho isso um bocadinho irrealista, não é? Para quem ainda tem essa expectativa. Agora, trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, que nos permite ter já nem é um work-life balance, se calhar é um work-life rhythm, não é? Muito melhor, eu acho que sim. Sim. Porque não?
A Suíça, por exemplo, está a trabalhar no sentido de definir o que é um rendimento de capital que pode ser dado à população para que possam não depender do trabalho. Portanto, um rendimento que é assegurado e que garante que as pessoas possam cumprir as suas necessidades sem dependerem do trabalho. Por acreditar que existe aqui uma automatização que possa ser feita e que, portanto, as pessoas não tenham de trabalhar, mas sim o capital. Que é uma forma muito diferente de ver o contributo que também damos para a sociedade, não é? Porque o ser humano também se realiza enquanto trabalha. Mas hoje em dia, se pensarmos entre o que era, se calhar, o caminho de alguém sair da universidade mais comum, que seria trabalhar para uma grande empresa, hoje em dia há uma democratização enorme do que é o acesso à criação de um próprio emprego. Portanto, as ferramentas são muito mais ágeis e rapidamente se consegue criar um negócio digital, por exemplo. Acha que isso vai conduzir para que o trabalho, especialmente no mundo mais corporate, passe a ser menos interessante para as novas gerações, para as gerações que saem agora do mercado de trabalho, para o mercado de trabalho que saem agora da universidade? Acha que isso também vai mudar um bocadinho a forma como as empresas maiores atraem talento? Sim. Primeiro, eu considero que a atratividade de trabalhar numa grande empresa, portanto, no mundo corporate, pode ser enormíssima. Atenção, mais uma vez, de tudo se aprende e há variedíssimas experiências e graças a Deus que assim que pode ser por uma via de entrepreneur, pode ser pela via de trabalhar numa grande corporação, mas uma grande corporação também tem imensos desafios, portanto, em termos de desenvolvimento, de novas plataformas, novos modelos de serviço. Portanto, aliás, por exemplo, agora falando na banca, e que é o setor que nós as duas conhecemos, a banca provavelmente é dos setores que mais investe em tecnologia Uhum. de todos, portanto, e a capacidade de inovação e de lançamento de novos produtos e novas plataformas e novos serviços e novas maneiras de atender clientes, etc., quer dizer, está no ADN deste tipo de empresas, portanto, acabam por ser aqui grandes hubs também de inovação, mas inovação interna que por vezes até posso dizer que são relativamente pouco conhecidos de quem não está dentro. E por essa mesma razão, e falando um bocadinho, pegando aqui o ponto da atratividade e da atração de talento, é muito importante que também estas grandes empresas consigam transmitir de uma forma muito mais clara, transparente e normal às pessoas o que é que se faz nessas empresas. E muitas vezes, e hoje em dia, e sabemos, por exemplo, o LinkedIn é uma plataforma social do mundo profissional bastante utilizada e de facto e os colaboradores e os diretores, etc., dedicam-se de facto a comunicar o que fazem a nível empresarial, a nível das suas equipas, os lançamentos de produtos, etc., porque cada vez mais as pessoas confiam noutras pessoas, portanto, e eu ouço que eu, por exemplo, se tiver um diretor de IT de uma empresa que eu sei que é super referente em temas de cloud e que trabalha naquela empresa, provavelmente vai ter uma forma de atração de jovens talentos para aquela empresa muito maior. E é verdade que os jovens hoje em dia, isso sim, independentemente de ser uma grande corporação ou não, querem, quando decidem onde querem trabalhar, querem perceber com quem vão trabalhar, quem são as pessoas, querem perceber que projetos, quais são os projetos onde vão trabalhar. No caso da IT, querem saber com que tipo de tecnologia é que se vão deparar, portanto, que para perceber até que ponto aquilo pode ser de facto atrativo ou não para as suas carreiras, e aí leva-nos a uma comunicação por parte das empresas muito menos institucional, se calhar que era a comunicação que existia há uns anos, e agora é muito mais capilar, muito mais difusa por todas as pessoas que trabalham nessa empresa, que são referentes e que elas sim são capazes de atrair o novo talento para a empresa. Portanto, de uma maneira muito mais, diria, informal, mas também muito mais próxima, porque são pessoas que querem trabalhar com outras pessoas. Portanto, estamos a falar de criar uma marca pessoal, não é? De especialista numa certa área, não é? Ou seja, a relevância que isso tem hoje em dia, de nos tornarmos também relevantes para as outras pessoas que nos ouvem sobre o tema em que trabalhamos, não é? Ou seja, há cada vez mais essa partilha em redes sociais
E isso acaba por ser importante também num caminho de progressão. Mesmo no mundo corporate isso é assim, ou seja, acha que não é só num caminho mais numa vertente mais empreendedora. Num caminho corporate também é assim. Uhum. As pessoas constroem as suas carreiras, portanto há aqui obviamente um objetivo pessoal do seu desenvolvimento da sua própria carreira e ao mesmo tempo as empresas também são as maiores interessadas em que as suas pessoas capazes possam ser referentes para fora através dos seus próprios meios de comunicação. Portanto, há aqui um pouco um interesse partilhado parte a parte e por isso vemos tantas pessoas a expor o seu trabalho Uhum. diariamente, porque somos conscientes da importância que tem, não só, insisto, não só a própria pessoa no desenvolvimento da sua carreira, porque muitas vezes, e há pouco falavas nisso, não é? Nem todas as pessoas trabalharam 25 anos na mesma empresa, portanto há pessoas que têm um percurso e querem se dar a conhecer e querem contar as suas experiências que vão tendo ao longo do tempo, como por parte das empresas são as maiores interessadas em ter as suas pessoas a expressarem de uma forma genuína os desafios que são de facto bem-sucedidos dentro da empresa, mais do que nós, cada vez menos, eu digo muitas vezes, as pessoas acreditam na que publicidade paga, não é? Quantas Uhum. vezes nós vamos comprar produtos e vamos automaticamente ler os reviews de pessoas que são parecidas connosco, o que é que elas acharam, como é que elas se comportaram, portanto, há aqui uma crença nas pessoas muito mais do que por vezes nas marcas corporativas, portanto, eu acho que aí funciona das duas maneiras. A Alexandra trabalhou 25 anos no Santander, portanto 25 anos são vários ciclos económicos, alguns mais favoráveis do que outros, e numa carreira já longa, é quase impossível não passar por uma altura tanto de crescimentos, mas também de fases de compressão e de redução de negócio, vamos dizer assim, alturas em que, enfim, muitas vezes acontecem reestruturações. Eu entrei para o mercado de trabalho em 2012, portanto uma altura ótima para começar a trabalhar, uma altura também de grande crise económica, portanto depois também da crise económica que atacou a Europa depois dos Estados Unidos, a crise financeira. E hoje em dia não vivemos numa altura de recessão, mas vivemos numa altura altamente incerta. Como é que estes momentos de mudança nas empresas se gerem, estando a trabalhar pela parte dos recursos humanos ou como responsável de recursos humanos? Como é que isto é um desafio, que de certeza que é, mas também que oportunidades é que isto pode criar e como é que foi a sua experiência ao longo destes períodos? Bem, em primeiro lugar, para além de passarmos por vários momentos, portanto, a nível empresarial, em ciclos económicos, etc., também há a própria dinâmica da empresa, portanto, e no teu caso a mesma coisa, portanto, empresas que adquirem outras, Uhum. que tornam algumas que pode haver redundância de algumas funções, etc. Portanto, eu acho que sempre de tudo se aprende, portanto, em termos de gestão, e obviamente aqui há momentos mais complexos, e eu já nem diria passar por reestruturações, nós temos como o setor privado tem a obrigação de entregar ao acionista, portanto, obviamente a rentabilidade que ele espera, e por vezes as empresas têm que ser muito bem geridas e muito eficientes, e portanto esse aí acho que é um contínuo. Acho que com muita resiliência, com muito sentido de profissionalismo, gere-se com muita empatia, sempre que nós temos, e o ciclo colaborador, desde a entrada até à saída, eu acho que tem que ser sempre imaculado, portanto, por parte da empresa. Agora, claro que há momentos complexos que nos fazem ver e crescer, agora eu acho que a nossa humanidade e o sentir porque é que aqui estamos e fazer sempre as coisas de maneira impecável, Uhum. acho que provavelmente é o mais importante, portanto sentir que pelo menos o nosso papel foi realizado sempre a pensar no bem e com os maiores níveis de empatia com todas as pessoas com quem temos que interagir, que por vezes há de facto efetivamente momentos mais complicados, portanto são todos momentos de crescimento, mas diria que sim, diria que a empatia e fazer as coisas de maneira impecável. Uhum. Eu gosto muito de usar a palavra impecabilidade porque acredito mesmo nela.
Portanto, eu trabalho para o UBS comprou o Credit Suisse há 2 anos e, portanto, é uma fusão muito complexa. Portanto, são dois bancos enormes, os dois maiores bancos de wealth management do mundo que se juntam. Portanto, existem um pouco de tudo, desde algumas funções que são redundantes, mas também toda uma plataforma que tem que ser migrada em termos de informação de cliente. E eu sinto que isto criou tanto oportunidades como desafios, mas existem sempre alturas mais difíceis de gerir, especialmente e como disse, não é, no setor privado, os acionistas também fazem a sua parte no que diz respeito ao cumprimento de objetivos definidos de negócio. Que decisões difíceis é que já teve que tomar enfim, que requeriram essa matriz também de fazer as coisas de forma impecável? Sim. Não, as decisões difíceis, por vezes, eu acho que é a gestão do mundo de pessoas, portanto, é nós conseguirmos identificar quem, de uma forma também bastante objetiva, mas bastante séria, quais são as necessidades que temos dentro da empresa, quais são os requisitos para o negócio, quais são os perfis que nós vamos precisar, que tipo de competências é que nós temos a menos, o que é que nos falta para lá chegar. Portanto, eu diria que uma análise bastante séria de até que ponto é que nós podemos fechar este gap em termos de competências ou de que tipo de decisões podemos tomar. Portanto, eu diria que é toda esta engrenagem que é realizada no mundo da gestão de pessoas, mas isto, vamos lá ver, é sempre acompanhado dos líderes, porque Uhum. são os líderes das equipas, os líderes das áreas de negócio que têm que ser, no fundo, o grande estandarte de todas as decisões que se fazem, que sejam elas de recursos humanos ou de qualquer outra decisão dentro da empresa. Portanto, mas sim, eu quero reforçar que acho a análise de uma forma bastante séria, uma análise de uma forma com bastante respeito, sem dúvida. Eu acho que este aqui são os grandes ingredientes para que no fundo consideremos que fizemos as coisas muito bem feitas. Se calhar às vezes não se faz, não temos tanto essa sensação, mas uma coisa garanto, há uma vontade enorme, 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 de um ponto de vista da empresa, sempre de fazer as coisas de maneira impecável. Boa. Não falámos sobre isto ainda, mas, portanto, o Santander tem uma presença global, mas tem as suas raízes em Espanha. É uma portuguesa e tinha uma função altamente relevante no grupo. Como é que os portugueses e o talento português é visto além fronteiras? Eh, Eu acho que é muito bem visto. Eu acho que os portugueses não só têm uma preparação muito boa, portanto, e agora estou a falar aqui das várias gerações e vou se calhar focar um pouco nos jovens. Acho que a preparação das universidades portuguesas é espetacular. Conheço várias empresas lá fora que quando contratam portugueses ficam de facto maravilhados com a capacidade, com a vontade. Acho que somos muito reconhecidos por sermos muito sérios, mas sérios não tem expressão sério por sermos reliable, portanto, Uhum. por sermos pessoas confiáveis, por sermos pessoas que também somos resilientes. Eu acho que o povo português, de uma forma geral, tem aqui somos muito obedientes, não sei Uhum. explicar, e então nós entramos em qualquer empresa e rapidamente percebemos como é que funciona e queremos estar sempre compliant com tudo e cumprir as metas e demonstrar que somos capazes. Acho que somos também, no que respeita à cultura que temos, e isto olhando mais para quando vamos para fora, não tanto quando estamos cá dentro, acho que temos uma boa capacidade de adaptação e Uhum. de entendimento com as diferentes culturas. Acho que o português move-se no espectro de todas as culturas bastante melhor do que muitos outros países. Uhum. Sei lá, pensando na minha realidade, os portugueses movem-se bem no contexto mais anglo-saxónico, no contexto da América Latina, no contexto dos Estados Unidos, portanto, temos aqui uma cintura cultural, acho eu, um pouco maior, para além da facilidade óbvia que temos para as línguas, também em comparação com alguns dos outros países, mas eu vejo pessoas francamente muitíssimo bem preparadas e muito, muito valorizadas.
muito valorizadas fora. No mercado português existem grandes desafios de atração e especialmente retenção de talento. Portanto, hoje em dia vemos uma grande fuga de talento muito qualificado. Na minha geração, a percentagem é elevadíssima de pessoas que trabalham fora de Portugal. Porquê é que isso acontece? Porquê é que corre tão bem quando estamos fora e as pessoas são altamente valorizadas, mas quando trabalhamos para o mercado português não conseguimos sentir essa valorização? De facto, para mim Primeiro, eu sou altamente favorável que as pessoas tenham carreiras internacionais e experiências, portanto eu sou exemplo disso e longe de mim dizer que pena que as pessoas vão para fora. Não, ainda bem que as pessoas têm experiências. Uhum. Agora, acho uma pena que o caminho seja só numa direção, portanto que o caminho seja sempre ir para fora. Acho que temos um problema em Portugal, porque não só há um sentimento por parte dos portugueses que as oportunidades escasseiam com o nível de reconhecimento que eles gostariam, como nós não temos capacidade de atração para o nosso país. Portanto, e falámos um pouco antes, estás agora na Suíça e tu estás na Suíça a trabalhar e tu estás com pessoas de todos os sítios do mundo. Quando estavas em Portugal, estavas com portugueses. Uhum. E isto é um problema. Portanto, eu acho que isto acho que Portugal é um país interessantíssimo para visitar. Portanto, é um país espetacular. Custa-me ver um país melhor para viver, francamente. E como é que é possível que nós depois tenhamos um ambiente tão fechado a nível empresarial? E eu ainda ontem por acaso estive com algumas startups internacionais, algumas com uma presença física cá, uma delas tem um hub tecnológico cá em Portugal, portanto que estão a dar serviço para o mundo inteiro. A outra estava-me a contar, a diretora global de recursos humanos dessa empresa, que embora tenham imensa prospeção de crescimento, portanto têm objetivos de crescimento grandes em termos de aumento da força de trabalho, mas que Portugal não está na equação para esse aumento da força de trabalho por causa da rigidez laboral, por exemplo. Portanto, nós provavelmente achamos que é rigidez laboral, é burocracia, portanto provavelmente não temos os incentivos adequados para que as empresas se localizem cá. Olhamos para as empresas mesmo de outro país, da vizinha Espanha, e dizemos que são os estrangeiros, quer dizer, nós estamos na União Europeia e ainda temos este tipo de discurso, quer dizer, como é que nós podemos ambicionar concorrer com os Estados Unidos quando nós estamos tão partidos a nível dos países aqui à volta? Portanto, ou queremos criar um hub cá e temos todos os temas regulamentares que trilhar de uma maneira e a parte da rigidez laboral que é diferente de tantos outros países da Europa também, quer dizer, põe-nos aqui numa situação que francamente acho que deve ser repensada, porque vejo que há muitas questões. Há alguns fatores positivos que temos agora, por exemplo, o trabalho remoto, que permite que haja muitos profissionais que sejam agora baseados cá a trabalhar para empresas internacionais e muitas delas com um nível de compensação mais alinhado com a compensação, pelo menos da Europa, mas isso ainda não é de maneira nenhuma o que eu possa dizer como Portugal bastante atrativo para trabalhar. E eu francamente acho isso uma pena. Eu sou totalmente favorável a carreiras internacionais, mas que nós não sejamos atrativos. Eu acho que é um forte problema que nós temos para resolver no nosso país. Obrigada pela reflexão. O tempo já vai ao longo da entrevista. Acho que se não podíamos continuar aqui bastante mais tempo. Mas vou passar aqui para a conclusão, para as principais conclusões. Portanto, há uma pergunta que costumamos fazer que é quais é que são estes ingredientes que diferenciam os portugueses e que fazem com que o talento, e neste caso também falou sobre isso, o talento português seja bem visto fora. Falou um bocadinho sobre isso. Há alguma coisa que quisesse acrescentar? Provavelmente eu acrescentaria coragem e desafiarem-se e lançarem-se, seria o que eu acrescentaria. Portanto, eu acho que nós, do ponto de vista técnico, capacidade de relações interpessoais, de temas de conseguir interagir com diferentes culturas, sinceramente acho que estamos super bem posicionados. Acho que o povo português, de uma maneira geral, é um povo que se crê menos do que é, e eu acho que as pessoas são espetaculares e podem fazer tudo o que quiserem no mundo inteiro. Portanto, é questão de se lançarem.
Ótimo, obrigada, Alexandra, por ter aceito este convite. Foi uma ótima conversa. Obrigada, eu. Fizemos aqui uma conversa por vários temas e foi ótimo também ter aqui a sua experiência tão longa na área da banca e por várias áreas de negócio também. Muito obrigada e a todos que seguem o Lusolab, sigam para mais episódios. Obrigada.